Entra aí, Sandro. E aí, meu jovem? Olha que música bonita que eu achei na internet. Esse cara é bom, hein? Tô me abrindo, esse cara, ó, é dos bons, cara. Talento que tava escondido aí, mas tá florescendo agora, hein? E aí, meu irmão? Tudo certo? Com muita alegria aceitou o nosso convite. Compartilha um pouco aí com a gente a tua história, teu testemunho de fé. Querido, toca a ficha. Abre o teu coração e larga o teu testemunho de fé pra gente aí. Agradecer primeiramente, né, Fernando, ao convite. Para mim é uma honra, digamos assim, eu conseguir partilhar um pouquinho da minha história que ninguém conhece. E o pessoal que acompanha a gente durante os retiros vai ficando sabendo da nossa história, daquilo que a gente acontece na nossa vida naquele momento, ou alguns anos atrás, mas não desde o início, né? Desde da infância ou até mesmo do nascimento, para perguntar assim, de repente, de onde é que veio o Sandro? Né? Onde é que foi que ele nasceu? Então, essas lives eu acredito que está vindo num momento assim maravilhoso para que a gente possa partilhar a nossa história, para que as pessoas possam nos conhecer e também a gente consiga conhecer a história de outras pessoas, porque no Cenáculo de Maria a gente conhece as histórias em parte, mas não conhece o todo. Eu nasci em Encruzilhada do Sul, aqui pertinho de Pantano Grande, aqui perto de Butiá, onde eu moro hoje, no Hospital Municipal mesmo de Encruzilhada, e fui batizado na paróquia de Encruzilhada do Sul, na paróquia Santa Bárbara, que pertence para a Diocese de Santa Cruz. Depois do batismo e tal, meu pai, ele é uma pessoa assim que sempre trabalhou de carpinteiro, pedreiro, em fazendas assim também. Minha mãe também foi cozinheira de peão, fazia comida para peão, e meu irmão mais velho, na época, a gente acompanhava e saía. Algumas coisas eu me lembro, né? De brincadeiras de patinete, de ficar comendo tomate do pé, assim, enquanto o pai estava trabalhando e a minha mãe fazendo comida para os peão. A gente ia para o galpão onde é que os peão ficavam ali em dia de chuva, né? Então eles gostavam de fazer canjiquinha na panela de ferro, fogo de chão. Então a gente ia ali na volta, né? Criança, escutar as histórias de caçada, de pescaria, comer canjiquinha e tomar chimarrão quando eles deixavam a gente tomar, né? Depois a gente foi morar um tempo em Pantano Grande, né? Uma cidade aqui perto também. Depois com muita dificuldade e tal, a questão de trabalho, né? Então o meu pai, ele foi procurar serviço em Sapiranga, no Vale dos Sinos, né? Ali pertinho de Campo Bom, Novo Hamburgo. Daí ele começou a trabalhar numa empresa lá de calçados, mas ele trabalhava na parte de manutenção de prédios, arrumava banheiros, ajudava na construção quando ia fazer uma empresa nova, ou algum reparo em algum telhado, alguma coisa, ele trabalhava ali. E aí isso ficou um tempo, a gente morava um tempo em Pantano Grande, eu, minha mãe e meu irmão mais velho, enquanto meu pai trabalhava em Sapiranga. Depois nós fomos morar em Sapiranga também. Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Chegando lá em Sapiranga, então, como tinha toda essa dificuldade de trabalho e tal, aí a minha mãe também começou a trabalhar fazendo serviço para ateliê, né? Ateliê de calçados, na época. Ela forrava salto, né? Salto feminino e tal. E aí, eu e meu irmão, nós éramos aqueles dois que passavam cola para ela. Então, em torno de 6 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Eu e meu irmão mais velho. E naquela época, né, eu já trocava turno, para ver como é que são as coisas, né? Eu troco turno hoje na empresa que eu trabalho. E naquela época, com 6 anos de idade, eu já trocava turno. Então, como é que era feito? Meu irmão estudava de manhã e passava cola de tarde. Eu passava cola de tarde e estudava de manhã. E assim a gente fazia. E a gente ia brincar um pouquinho depois das 5 horas da tarde, que era o horário que a gente podia brincar. Até então a gente tinha o compromisso de trabalhar em casa para ajudar, né, a fazer essa parte de sustento da casa. E isso foi durante toda a minha infância, praticamente, fazendo isso. Meu pai trabalhando na fábrica, minha mãe em casa e nós estudando e trabalhando em casa. Quando eu completei 12 anos de idade, aí eu fui fazer a minha carteira de trabalho. Né? Lá em 1985, naquela época se fazia no sindicato de calçados mesmo,
Aí, chegando lá, eu estava com uma camisa xadrez, né? E a carteira de trabalho que eu tenho até hoje. A camisinha xadrez e tinha um número, assim, grande, parecia um número de presidiário, assim, bem grande, assim, do lado do peito, né? E é a minha carteira de trabalho que eu tenho até hoje. Sou eu mesmo. Com 12 anos, eu arrumei uma bicicleta emprestada. Botei dentro de uma bolsa que a minha mãe tinha, eu coloquei aquela carteira e fui procurar trabalho. Na primeira empresa que eu cheguei para pedir trabalho, o cara do RH lá falou assim para mim, um tipo de experiência? Daí eu disse, sim, eu sei passar cola. Aí ele disse assim, passador de cola tem vaga. Então, tu faz assim, tu vai lá, chama teu pai ou tua mãe para assinar os papéis para ti, porque de menor não pode, mas tu pode começar a trabalhar quando tu quiser. Eu disse, beleza. Cheguei em casa de volta e disse para a mãe, ó, mãe, arrumei trabalho, tem que assinar os papéis para mim lá que eu vou trabalhar na fábrica de calçado. Nesse tempo, a gente não tinha nenhum carro para andar. Então, o lugar onde eu morava, até a fábrica de calçado, ela era longe. E como eu tinha que trabalhar o dia inteiro, eu comecei a estudar de noite. Eu trabalhava na fábrica de calçado durante o dia, imagina com 12 anos de idade, e de noite eu ia para a escola. Então eu levava meia hora a pé para ir até o trabalho, ficava lá o dia inteiro, almoçava no refeitório, largava às 5h30 da tarde, chegava às 6 horas em casa, tomava um banho, um café, 6h30 saía para aula, chegava de volta meia-noite para no outro dia fazer a mesma coisa de novo. Nessa época, a gente começou a participar da igreja, mas não era da igreja católica. A minha formação cristã, ela vem toda dentro da igreja evangélica luterana. Meus pais eram da igreja luterana, eu participava da igreja luterana, meu irmão mais velho também. Então a gente tinha ali muitos amigos. Ali eu fiz primeira comunhão, que eles chamam confirmação, estudei o catecismo, a gente participava dos cultos todos os domingos, tal. Ali eu participava de um grupo que na Igreja Católica seria como Onda, lá a gente chamava de Juventude Mirim, então eu participava disso, eu fazia retiros, eu fui coordenador da Juventude Mirim, isso com 12, 13 anos de idade. Então a minha infância e adolescência, digamos assim, tudo foi fazendo isso. Quando entrava dentro de uma calçada na época, aquilo parecia uma creche, era uma criançada, assim, sabe? Tu não via criança na rua, entendeu? As crianças lá trabalhavam e ajudavam seus pais e estudavam de noite. Então a gente achava uma gurizada de noite e na época não tinha perigo nenhum, sabe? Porque era uma gurizada de noite que de dia trabalhava. Então cada um tinha sua responsabilidade e ajudava suas famílias, né? Depois é que saiu tudo, que mudou tudo essa lei, assim, sabe? O serviço não mata ninguém. Então se tu começar mais cedo a trabalhar, mais cedo tu vai ter responsabilidade, mais cedo tu vai ser alguém na vida, mais cedo tu vai ficar longe das coisas que o mundo te apresenta e que tu pode te perder. Eu tinha tudo para ser, por exemplo, um cheirador de cola, desde os 6 de idade. Mas eu nunca cheirei cola, sabe? Cola de sapateiro, benzina, solvente, essas coisas que a gente usava no dia a dia, desde os 6 anos, isso nunca me passou por a cabeça. E essa foi a minha formação desde cedo. Eu queria fazer parte. E daí, como é que eu poderia fazer parte dessa turma do serviço? Eu via que muitos ali fumavam. Era uma esteira comprida, assim, onde tinha toda a seção de calçado, desde a forma até sair na caixa pronta no outro lado. E aquela esteira de ferro, assim, eram muitas marcas de cigarro ali que os caras iam fumando, imagina, né? O perigo que era, e ninguém dava bola. Fumar do lado de uma lata de cola poderia matar todo mundo, né? Então, eu queria fazer parte daquele grupo, mas eu tinha também, assim, aquele receio de, poxa, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí, o que eu fazia? Eu queria fazer parte, então o que eu fiz? Eu comecei a levar umas moedas escondidas de casa para a mãe e para o pai não saber, e comecei a comprar uma carteira de cigarro. Aí eu não fumava, mas eu me sentia importante quando alguém via pedir o cigarro para mim. Então eu não fumava, mas eles diziam, Sam, tem um cigarro? Aí tenho. Aí eu usava assim no ombro, assim, ó, de camiseta, porque tem um plástico que cola no corpo. Aí eu botava embaixo, que parecia uma ombreira só de um lado. Aí eu era malandro, assim, caminhando dentro da empresa, sabe? Imagina, 12, 13 anos, né? Um pirralho, né? Ô, Sandro, tem um cigarro aí? Tenho. Mas daí eu comprava só aqueles ruins, né, Fernando? Só os... Ali eu conheci o crack. E não é esse crack de hoje, do cachimbo, da pedra, não. O crack da época era uma carteira de cigarro bem pequenininha,
que tinha um jogadorzinho de futebol na capa, assim, com o pé em cima da bola, e era escrito craque. Mas era ruim, ruim, ruim. Ele era menor que os outros, era mais barato, mas era o que eu conseguia comprar na época, fazer parte da galera lá. Mas aí aconteceu também um passo seguinte, eu pensei assim, mas se eu só compro, eu sou burro, né? Eu vou começar a fazer essas fumaças aí também. Vou fumar também. Eu dei uma tragada uma vez, parecia que tinha me largado uma água quente dentro do assim, porque eu nunca tinha feito, sabe? Engoli aquela fumaça, foi uma tossideira só assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu. Uma hora só, né? E a gente já tinha que ir embora. Eu disse, mas como que nós vamos fazer? Pô, cara, vamos ter que fumar essa carteira de cigarro em uma hora. Só que o cigarro que eu comprei era um cigarro forte, né? Era Montreal, a marca do cigarro. Nunca me esqueço, né? Foi a última vez que eu botei cigarro na boca. Aí, assim, ó, a gente fumou aquela carteira de cigarro em uma hora. Imagina eu e o outro cara, era 10 cigarros para cada um. Cara, aquilo me fez um mal tão grande. Eu me chapei, assim, do jeito, sabe? Claro, eu tinha entrado para dentro de um cano, de um fogão a lenha, assim, e passado a língua, assim. Eu não podia ouvir a palavra cigarro, que eu me revoltava, o estômago, assim, graças a Deus, sabe? Aconteceu isso comigo. Aí cheguei em casa, né? Imagina aquela fumaceira, aquele fedorão, claro que a mãe ia saber. Né? Daí a mãe diz, o que houve, guri? Tá ruim, parece. Aí diz, eu comi uma merenda lá no serviço, não me fez bem. E aí fui dormir, nem jantei. Mas só que a minha mãe nunca falou nada, nunca perguntou nada sobre isso, sabe? Ela nunca comentou. Meu pai fumou durante muitos anos. Ele fumou 30 anos, depois parou de fumar e depois voltou a fumar. E hoje ele fuma e não fuma, assim ele vai. Né? Então, na época, se eles me cobrassem, né, não poderiam me cobrar. Porque eu fazia simplesmente o que eles faziam também, o que o meu pai fazia também. Só que daí eu larguei de mão esse negócio. Depois de um tempo, a minha mãe engravidou, né, do meu irmão que vem depois de mim. Ela precisava fazer uma cesariana e não tinha dinheiro, então daí ela pegou e alguém de nós tinha que sacrificar o serviço. Então eu sacrifiquei o meu trabalho, né? Fui lá e fiz uma greve, encruzei os braços e disse que não queria trabalhar mais, mas eu não contei o motivo. E o motivo era porque o meu irmão mais novo nasceria e a gente não tinha condições de fazer todo aquele procedimento de hospital e cesárea e tudo mais para ele nascer. Então, eu larguei o meu emprego para o meu irmão poder nascer. Eu até estava pensando essa semana, uma coisa que nunca me veio assim, sabe, na cabeça. Para pensar assim, que o meu irmão nasceu porque eu sacrifiquei o meu trabalho. Mas lá naquela época era fácil, tu saía de uma empresa e logo tu já entrava no outro. Aí eu saí de uma e um mês e pouco eu já estava em outra empresa trabalhando, então isso aí não deu nenhuma diferença, sabe? A diferença foi que a gente conseguiu esse dinheiro e ajudar o meu irmão para ele poder nascer. Depois disso, eu tive mais um irmão também, então nós somos eu e mais 3. Tenho um irmão mais velho que mora em Santa Maria. Eu moro em Butiá. O meu irmão que vem depois de mim, ele mora em Encruzilhada do Sul, lá perto da casa dos meus pais, onde eles moram hoje. E o meu irmão mais novo hoje mora em Florianópolis, lá em Santa Catarina. 4 homens na família. O meu pai decidiu de uma hora para outra voltar para Encruzilhada. Ele não queria mais ficar lá em Sapiranga. E aí eu e meu irmão disse, não, nós temos nosso trabalho aqui, nós vamos ficar aqui. O meu irmão devia estar com quase 18 anos, porque o sonho dele era ir para o quartel. Né? E eu tinha 16, quase 17 anos. E aí os meus pais foram embora para Encruzilhada e eu e meu irmão ficamos pagando pensão na casa de conhecidos para a gente continuar a nossa vida, enquanto meus pais vieram embora. E aí o meu irmão tinha muita vontade de ir para o quartel, só que em Sapiranga não servia na época. A gente pagava pensão na casa de alguns amigos que eram do nosso tempo de escola e também eram da igreja também. Então a gente pagava pensão na casa deles, né? E ele tinha uma prima que era de Santa Maria e o pai dela era sargento de um quartel em Santa Maria. O meu irmão deu uma namorada com ela por lá e disse assim, eu vou para Santa Maria, eu vou servir lá. E ele foi. Eu disse assim, mas se ele vai para Santa Maria, eu não vou ficar aqui sozinho. Daí eu disse para ele, então, se tu vai para Santa Maria, eu vou para Encruzilhada. Chegando lá em Encruzilhada, de novo, não tinha trabalho. Né? Meu pai trabalhava sempre como carpinteiro e pedreiro. Daí eu fui ser servente dele. Aí eu trabalhava de servente do pai e a gente arrumava casa para fazer. Na época lá a gente conseguiu trabalhar numa empresa de Santa Cruz que fez a construção do presídio municipal lá de Encruzilhada do Sul. Eu trabalhei lá naquele presídio. Então tem um pouco do meu suor lá, do meu trabalho lá também, quando foi feita aquela obra toda.
Mas eu sempre queria trabalhar em outra coisa diferente. Mas lá não tinha, ou era construção ou era serviço de mato. E serviço de mato eu não queria fazer, porque era muito pesado, sabe? A gente ficava fora e tal, e eu não queria, não era uma coisa que me chamava a atenção. Aí apareceu uma fábrica de calçado, eu fui lá e me inscrevi nessa fábrica de calçado para trabalhar, né? E quando eles olharam a minha carteira, eles disseram, não, esse cara tem experiência lá de Sapiranga. A empresa que foi para lá, ela era filial de Novo Hamburgo, então eles conheciam. Disse, não, vamos pegar esse cara aí. Aí eu comecei a trabalhar na empresa. Nós começamos com 20 funcionários e chegou a ter lá uns 130, 140 funcionários durante o tempo que a empresa esteve lá em Encruzilhada. Eu trabalhava nessa empresa, depois, quando veio o tempo do quartel, eu fui ao quartel, tirei 9 meses em Cachoeira do Sul, servi lá na engenharia, né, Batalhão de Engenharia Conrado Bittencourt, lá em Cachoeira do Sul, ali eu servi, né? Tirei 9 meses lá. Lá eu peguei uma hepatite alimentar, tomei uma água contaminada no exercício, lá nesse batalhão aí. Nunca vou me esquecer de Cachoeira por causa disso. Ali eu aprendi muita coisa ali, sabe? Eu aprendi muita coisa durante esse tempo que eu tive no quartel. Foram 9 meses, né? Eu entrei e saí na primeira turma como o segundo colocado na pontuação da companhia entre 90 soldados. Fui o melhor atirador combatente, né? Fui soldado destaque do período básico. Então, para mim foi um momento de graça também muito importante, assim, para mim a formação pessoal também, né? E durante esse tempo que eu tive no quartel. E quando eu voltei para a empresa que eu trabalhava, logo depois foi quando eu conheci a Viv, né? E daí eles foram trabalhar lá também, que o meu sogro foi convidado para ser gerente nessa mesma empresa. Foi onde eu conheci a Viv. A gente tinha ali uma turma de amigos também que trabalhava nessa empresa e a gente jogava bola. Naquela época a gente ia para baile junto. E eu vou dizer assim, ó, eu tomava minha cerveja assim, tomei meus porres sim naquela época, né? Meu sapato sabia ir para casa sozinho, então eu enfiava ele dentro dos pés e ele ia embora e eu ia me equilibrando, sabe? Eu era pobre, não tinha dinheiro, mas conseguia tomar porre. Eu conseguia fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, daí, graças aos amigos, né? Porque tu não tinha assim, mas tu chegava com um copo vazio, bota um aqui que eu boto um depois. E aquele depois era até hoje, eles estão esperando botar depois. Sabe? Mas eu conseguia fazer isso. Então, naquela época, a gente tinha uma turma grande de amigos e quando o meu sogro e a família chegaram lá também, eles começaram a se enturmar com essa turma de amigos, porque eles não conheciam ninguém. Então, a gente olhava Grenal, eles eram gremista colorado, eu botava pilha, assim a gente ia, era uma reação e a gente estava sempre junto. Mas o namoro em si aconteceu depois. Né? Primeiro, ela namorou um colega meu e aí uma vez eu me lembro que a gente estava era um clube lá da cidade, era uma festa lá que tinha, então ele ficava com a Vivi de um lado da festa, né? E aí ele dava uma banda comigo e ficava com uma outra guria do outro lado da festa. Então eu disse para ele assim, cara, o dia que tu ratear eu vou tirá-la de ti. Mas eu falei assim, como é que eu vou dizer? Eu não falei assim já com digamos assim, com o intuito de já tirar, sabe? Mas foi uma coisa que me veio assim, o dia que tu ratear eu vou tirá-la de ti. E aí a gente foi num aniversário, uma vez de um colega de empresa, e era para fora, e era frio, Fernando. A gente não conseguia conversar, assim, que o maxilar da gente chegava a congelar, assim, de tão frio que é. E lá, a região de Encruzilhada é mais fria que aqui. E o aniversário era para fora. E aí eu ia de moto, de carona com colegas. Não vão de moto, vão apertar nos carros, tudo e vamos. Aí nós fomos para esse aniversário. O carro que a gente foi era uma Brasília amarela. Nós somos entre 6 dentro dessa Brasília, né? 3 na frente ali, 3 atrás, fomos para lá. Chegando lá, eu nunca tinha comido maionese na vida, eu não gostava de maionese. Aí eu chego lá, a gente tá fazendo festa, levamos um violão, eu tava cantando umas músicas e tal, e aí quando fomos se servir, a Vivi disse, não, eu vou pegar, que eu te sirvo, não sei o quê. Sabe, ela já dando aquelas insinuações e o boca aberta que não enxergava. Ela dizia assim, não, eu sirvo maionese para ti, quer maionese? Eu disse, quero, mas eu não gostava da maionese. Aí acabei comendo a maionese, sabe? E acabei gostando da maionese. E hoje eu gosto, eu como maionese. Graças a ela, né? Pra ver, né? Ela começou tudo aí, né? E a gente fez uma dança de vassoura ali, sabe? A gente fazia uma dança vassoura, e todo mundo dançava e batia a vassoura, e o pessoal
e largava o par, pegava a vassoura, e eu sempre ia nas meninas e ela sempre vinha em mim. Eu ia nas meninas e ela vinha em mim, sabe? Me tirava para dançar e tal, e eu, tá. Aí, na hora de ir embora, a gente foi de Brasília de volta, né? Eu grudei ela, né? Depois a gente começou, né? Todo esse negócio de visita e tal, as desculpas para mim poder ir na casa dela, então era sempre eu ensinar ela a tocar violão, ela não sabe até hoje, e eu não ensino, porque eu acho que o dia que eu ensinar ela vai embora. Então, até hoje, ela sabe fazer só 2 notas, né? Que é o Mi menor e o Ré maior só, e deu, né? Não sabe fazer mais nada. Não vou ensinar, senão ela vai embora, ela me deixa, eu não largo ela, não adianta. E quando a fábrica de calçado quebrou, então a gente era noivo na época, então não tinha como a gente ficar junto, então porque eles iam voltar de volta para Portão, então eu fui, né? Eu disse para meus pais, né, que eu iria embora, então eu fui para Portão junto com a Vivi e a família dela. Chegando lá em Portão, eu não tinha onde trabalhar, então arrumaram um serviço para mim na época no Café Colonial Italianíssimo. Eu acho que de repente deve conhecer. Ali eu trabalhei de garçom, minhas folgas nas terças-feiras, e eu dormia num prédio do lado, assim, que era um prédio abandonado, só tinha um lugarzinho que a gente fez um quarto, e ali eu dormia, e aí tomava banho, fazia as higienes e tal, num banheiro que tinha nos fundos do restaurante, mas eu dormia ali nesse lugar. E eu comprei uma televisão e um fogão, era o que eu tinha, né? Foi o que eu comprei. Mas eu sempre queria trabalhar na fábrica de calçado, que era uma coisa que eu sabia. Aí um ex-namorado antigo da Vivi arrumou para mim em Estância Velha um serviço numa fábrica de calçado, e lá eu fui trabalhar. Trabalhei uns 3 anos e pouco. Nesse meio tempo, meu sogro e minha sogra se separaram e tal. Daí veio o casamento, né? Aí era ou casa ou separa, por causa de tudo que os vizinhos vão falar e vão pensar e tal. Foi marcado o casamento, né? 14 de setembro de 96, quando a gente casou. Meus pais não vieram para o meu casamento. Meu pai tinha um problema de coluna e tal ali. Então ele não veio, a minha mãe também não veio para o meu casamento. Só o meu irmão mais velho participou desse momento. Quem me levou até o altar foi a minha sogra, né? Foi com ela que eu entrei na igreja. E uma coisa que marca muito no meu casamento, Fernando, que quando o padre Paulo Puc foi que fez o nosso casamento, ele disse assim, ó, naquela homilia, assim, que ele teria vergonha se convidasse aquele monte de padrinhos e o casamento fosse só por um tempo, né? Que ele durasse só um tempinho. Mas eu não queria que o casamento durasse só um tempo. A Vivi foi a minha única namorada, foi a Vivi. A minha única, sabe? Tinha ficantes, namoradas de baile, mas namorada séria mesmo, ela foi a única. Porque eu pensava assim, que quando eu fosse casar, formar uma família, seria para sempre. Não seria uma coisa para daqui a pouco se perder. Porque eu vi muitas coisas no casamento do meu pai e da minha mãe que eu não queria que problemas da própria bebida, problemas de brigas, problemas de dificuldades, brigas entre eles, onde entre eu e meu irmão entrava no meio da pauleira toda, sabe? E o meu pai era caçador, meu pai era pescador, meu pai tinha arma em casa. Então, eu me lembro uma coisa que marcou muito a minha infância, assim, é que uma vez eles brigaram, assim, teve uma briga feia, eu e meu irmão entramos para apartar e não deu muito certo, a gente levou pau também, eu fui para dentro do quarto. E aí eu voltei depois, assim, eu entrei no quarto deles para ver, a minha mãe estava num canto chorando, meu pai estava deitado em cima da cama e do lado dele tinha uma arma. E aí eu voltei pro meu quarto de novo, e sabe quando a gente acha que a coberta protege, assim? Então eu me tapei, assim, até a cabeça, né? E fiquei esperando para ver se eu escutava o tiro ou não. E graças a Deus nunca escutei tiro nenhum, né? Nunca escutei. Mas toda vez que aquilo acontecia, eu me tapava e eu dizia assim, a minha família vai ser diferente. Eu quero uma família diferente para mim. Então, quando a gente começou a namorar, eu e a Vivi começamos a namorar, que eu vi que era mesmo a família que eu queria. Então, eu larguei tudo e fui, acompanhei. Então, a gente casou e tal. Depois disso,
eu, 1 ano de casado, né, com todas as dificuldades de começo de casamento, casa apertada, improvisada. Eu vim trabalhar nessa empresa que eu trabalho até hoje, sabe? Toda essa mudança de novo, sabe? De ficar 15 anos longe, 13 anos parando só em alojamento. E durante esse tempo todo, eu naquela ida aqui, a cada 15 dias em casa e voltar de novo. E muitas vezes eu deixei a minha família de lado em prol do serviço. Porque de infância eu fui criado a valorizar o trabalho. Então, eu fazia o meu trabalho e às vezes eu deixava a minha família de lado, sabe? E durante 17 anos eu fiz isso. Então, quando chegou a um momento do meu trabalho, que ia ser alguém dentro da empresa, eu consegui chegar. E lá no topo, que seria ser um encarregado de produção e tal. Porque eu pedia muito para Deus isso, eu queria muito isso. E em 6 meses eu estava desempregado. Em 6 meses eu tinha conseguido e já tinha perdido tudo de novo. Mas isso a gente já estava dentro do Cenáculo de Maria quando tudo isso aconteceu. A gente fez o Cenáculo em 2004, em maio, e eu fiz em agosto. E a minha participação do Cenáculo de Maria ela começou antes de eu fazer o Cenáculo. Porque quando a Vivi participava das reuniões, eu não participava. Mas quando eles iam ao hospital, eu ia junto tocar violão. Quando eles iam para o asilo, eu ia junto e tocava violão. Das reuniões eu não participava, mas desses eventos fora eu já participava. Então a Vivi sempre me carregou, sabe? Então ela sempre me levou para lugares. Então a minha perseverança no Cenáculo tenho porque ela me levou, né? Porque ela leva para onde às vezes eu tenho medo de ir, né? Então eu sou assim paradão, mais quietão, mais silencioso, mais centrado. Pode me encontrar no Cenáculo, eu meio afastado de todo mundo, mas não é, o meu jeito é esse. A minha criação foi essa. Mas eu sigo esse caminho, eu sigo esse Cenáculo de Maria, esse movimento, porque eu amo, porque transformou a minha vida, porque preencheu a nossa história, com tudo que todo mundo sabe, de tudo que aconteceu, tudo que a gente conquistou. Mas o Cenáculo de Maria na minha vida, ele está presente hoje ainda. Porque tudo que a gente faz gira em torno do Cenáculo de Maria, né? Hoje a gente participa aqui do outro lado do rio, como tu gosta de falar, né? Longe de tudo, mas a gente está sempre perto. A gente está sempre tentando fazer alguma coisa. Formamos um grupo aqui em Butiá, temos um grupo lá em São Jerônimo. Até um tempo atrás eu estava conversando com a Vivi, nossa, a Marlene lá de Alto Feliz, né, quando o Portão foi lá junto para a Padre Alto Feliz, eu fui durante um ano junto com a patrocinadora também de Alto Feliz naquela época, quando surgiu. Então a gente tem, assim, sabe, um amor por esse movimento, um carinho por tudo isso que o Cenáculo traz na nossa vida. E essa transformação na vida da gente é uma coisa diária. Não é um retiro e deu. O Cenáculo na nossa vida é assim, ó, eu estou em casa, estou com roupa do Cenáculo, eu saio para o serviço, eu vou com roupa do Cenáculo, vou para o mercado com coisas do Cenáculo, mas não é assim, eu vou fazer uma propaganda, é porque isso faz parte da gente. E fazer parte desse movimento, fazer parte de tudo que acontece, nos traz felicidade, nos completa. A gente tem, ela vem movida desde o início, vem movida desde a tua perseverança, né? Eu acredito que lá, quando tu fez lá o teu Cenáculo lá, se tu não tivesse pensado assim, eu preciso levar isso para alguém, se tu não tivesse aprendido naquela época que o Cenáculo não é, o retiro aquele é teu, mas o Cenáculo não é teu, a gente não conheceria o Cenáculo hoje, sabe? Então, aquela pessoa que persevera de fato, aquele senante que está ali por amor, que gosta, não é aquele que aprendeu que o Cenáculo não é dele. Eu falo isso sempre, quando a gente faz uma recepção no nosso grupo, com os novos, eu sempre digo, eu sempre bato nessa tecla, assim, o dia que a gente aprender que o Cenáculo, o retiro, esse é meu, o Cenáculo não é meu, tu vai ter vontade de levar alguém. Tu vai ter vontade de continuar participando, continuar perseverando. Isso é o que move a gente, isso é o que faz a gente ser assim do jeito que a gente é, né? Não existe distância que nos separe. A gente ficou um tempo afastado, né? A gente ficou um tempo afastado por questão de mudança e tudo.
teve toda aquela transição de será que dá, é muito longe e tal. Nunca faltou nada com o Fernando, nunca faltou, sabe? A gente nunca tem sobrando dinheiro, mas nunca faltou. A gente gasta mais que os outros, a gente tem que contratar uma pessoa para ficar com as crianças para a gente ir. E isso não é motivo para esmorecer ou para a gente dizer assim, eu não quero mais, ou tá bom, sabe? Porque sempre tem algo mais para a gente fazer. Cara, tanta história que tu contou pra gente que eu também fiquei... A gente fica meio extasiado, né, com essa tua caminhada, tantos anos que eu te conheço e tantas coisas que tu fez que eu não imaginava. Sapiranga. O quartel sempre me lembro, né, mas não lembrava que era em Cachoeira do Sul também e as coisas, os segredos da Vivi aí também, que a gente... E essa tua sinceridade, cara, tão bonito ouvir isso, né? Pô, minha primeira namorada firme, né? É tão bonito isso, cara. A gente fica tão feliz de escutar. Deixa eu te dizer alguns comentários. A Martinha disse, que alegria poder escutar teu testemunho. Polaco, boa noite, Sandro, grande irmão que o Cenáculo me deu. Alcimar Júnior, lá do Paraná. Sandro, grande pessoa, um prazer ter te conhecido. Linda música, feita em 15 minutos. Martinha, meu querido irmão de coração que ganhei na família Azul, sempre batalhador, és um guerreiro. A Inês Silveira, que alegria poder ouvir a partilha do nosso irmão Sandro. Lamentável que hoje os nossos jovens não possam trabalhar cedo, né? O trabalho sempre foi uma marca muito forte, né, na tua vida. A Maésia, lá do Paraná. Estou aqui morrendo de rir dessas histórias. Sandro, tua história é maravilhosa. A Beth Kirchhoff, lindo testemunho. Débora Bittencourt, no meu ensino médio também tive que trabalhar numa fábrica de calçados durante o dia e estudar à noite. Muito aprendizado nessa época. Francine Hartmann, diz que o teu amigo tu ficou dançando com a Vivi, o teu amigo ficou dançando com a vassoura lá, né? Gustavo Moreto, o Sandro dançou com a Vivi e o Paulinho dançou. Débora Bittencourt, né, dizendo que a paz dentro de um lar não tem preço, harmonia, companheirismo, união, o amor é o que se precisa. A Ilse Franzen, lembrando isso, né, mais uma lembrança dolorosa, várias vezes dormi ao lado de uma arma, né. Felipe Caldeira, Sandro e Vivi, exemplos de força, de perseverança e fé. Feliz por ter conhecido vocês. Vivi Rosa, que linda história, Sandro. Cirlei Schomer, bela história. Vera Batistella, obrigado por terem formado o grupo em Butiá. Graças a vocês me encontrei no Cenáculo. Evandro Menini, querido compadre, que Deus te abençoe, a ti e a tua família. Em Deus tudo se transforma e faz sentido. Espero que possamos seguir juntos por muitos anos nessa missão. E a Vivi aí passou a live toda comentando, né? Como não amar esse ser maravilhoso e tudo. E tu sabe, né, Sandro? Tu e a Vivi são amigos, assim, especiais que a gente tem. Tua família, toda a história de vida, toda a história de trabalho, tua dedicação. O esforço que tu sempre fez, né? Que vocês sempre fizeram no meio do teu trabalho, no meio dos teus turnos, de tudo, da distância. Vocês são um exemplo, assim, de dedicação, né, ao Cenáculo e de não se assustar com as dificuldades para poder continuar participando. Então, certamente Deus também recompensa e vai recompensar muito vocês por isso. E a capacidade que vocês têm de enfrentar, né, as dificuldades que a gente conhece, que a gente sabe, as dificuldades da vida, mas toda a capacidade que vocês sempre tiveram de enfrentar é algo que inspira muito a gente, aí certamente o nosso pessoal também se inspira muito em vocês. Gente, muito bom ver vocês. Sandro, o tempo voou aqui. Vou te dar 2 minutinhos aí para tu fazer o teu encerramento, tua mensagem final. O Cenáculo melhor sempre está por vir. Sandro, faz o teu encerramento aí. Obrigado por compartilhar a tua vida com a gente aí. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Agradecer a Deus, né, a oportunidade. Também agradecer ao Cenáculo também pelas músicas, né, que estão rolando como lema de retiro aí também. É uma graça e uma bênção. Dizer para cada cenante que, de novo ou antigo, né, que a perseverança que a gente tem é sempre saber que o Cenáculo é sempre para o outro. Né? O meu retiro foi o 35º, o Davi foi o 34º, mas outros que estão por vir sempre é para os outros. Então, que a gente possa levar sempre na mente, né? Fazer a diferença na vida de alguém, né? Essa é a nossa missão, isso é o que a gente deve fazer como cristão, né? Que Deus abençoe a cada um, fiquem todos com Deus,
Beijo da família Voese no coração de cada um. Beijo para vocês, meus queridos. Que alegria ver vocês.